Audioblog. Você já ouviu falar de Sartre? Já sentiu vontade de ser como Madre Teresa ou como Gandhi, largar tudo, simplesmente ir e servir as pessoas? Você se questiona do porquê nossa cidade não tem muitos espaços de convivência? Você já percebeu que não existe muita lógica no nosso cotidiano? Trabalhamos muito, mas nem sempre nos sentimos satisfeitos? Sim, o Audioblog está entrando no ar e você é o nosso convidado para este espaço de convivência virtual. Entre, tome um chá, vamos conversar, fique à vontade. Audioblog. Ela é graduada em Psicologia pela Universidade do Vale do Itajaí, é mestre em Psicologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, é professora da Fundação Universidade do Contestado. Como professora, atuou principalmente nos seguintes temas: personalidade, psicologia do desenvolvimento infantil, psicologia da gravidez, psicoterapia corporal, sexualidade, relações de gênero, traumas psicológicos. Orientou também estágios curriculares, projetos de extensão e de pesquisa. Atua em psicologia clínica há 16 anos. É psicoterapeuta de MDR, psicoterapeuta de Brain Spotting, método criado de David Grand. Ministra palestras em escolas e empresas. Possui cursos de técnicas específicas que são ministrados pelo psicólogo Gastão Ribeiro e possui experiência na área de psicologia organizacional. No momento está fazendo a formação de experiência sensorial, método de Peter Levine para trabalhar traumas. Está atuando desde fevereiro deste ano aqui em Joinville, na rua Alexandre Schlem, 387, na Neuroclínica. É muita coisa, é muita experiência. Tudo bem, Marília? Tudo bem, e você? Obrigada por ter vindo aqui no blog. É muito bom te receber. Muito bom estar com vocês. Essa questão de traumas, essa questão de gênero, essa questão da sexualidade abuso sexual, e de abuso sexual, enfim. Eu acho que tudo isso são temas absolutamente sempre contemporâneos, porque isso é ser humano, né? Sempre. Extremamente correlacionados. Totalmente correlacionados. Multidisciplinar. E multidisciplinar, porque não é à toa que as pessoas lutam pelo poder, porque o falo está presente, né? Essa questão do domínio, né? Eu tenho pinto, eu quero mandar, não é? Não tem essa coisa? Freud já dizia isso. Então a gente sabe que a gente acha que sexualidade é uma coisa que acontece na cama. Ela acontece na cama, ela acontece no banheiro, ela acontece na empresa, ela acontece na internet. Não somos sexualizados. Então não tem como separar uma coisa da outra. Fala um pouco sobre isso pra gente. Na verdade, assim, eu acho que a questão da sexualidade, muito mais que falar do falo, é dessa organização que a gente tem, uma sociedade patriarcal. No momento que você fala de uma sociedade patriarcal, você começa a ter uma relação de poder. E aí você tem uma relação de poder onde que o homem ele tem que ter certeza da sua prole. E aí o falo se torna importante, né? No sociedade matriarcal isso não seria necessário. Tem um trabalho muito interessante, que você talvez deva conhecer, do Malinowski. E ele é um trabalho em que ele pesquisa sociedades matriarcais, né? Como elas se desenvolvem, como eles se comportam dentro desse contexto. E o Reich buscou isso William Reich, para compreender a construção da neurose, de todas as nossas couraças e biopatias. E ele identifica o quê? A ausência de neuroses, violências e crimes nessas sociedades matriarcais. Que chute no saco. Então a gente vê o quanto não é uma questão só de falo, é uma questão de construção de uma sociedade patriarcal. E aí nós vamos ter relações de gênero, aí nós vamos ter a questão do abuso sexual, né, que é muito mais proeminente em relação à mulher. Vamos falar um pouco do inconsciente coletivo e como ele tem essa característica de trazer de uma geração para outra essa demanda cultural, né? Ela fica impregnada, não só no inconsciente, como no próprio corpo, nas próprias células, na própria memória celular, em toda a constituição cerebral. Tem descoberto de neurociência, está abrindo caminhos para a gente compreender como o inconsciente coletivo pode estar funcionando em nós através da questão da formação celular do bebê, né? E da questão também de um conhecimento que a gente chama de conhecimento de primeira ordem, que seria um conhecimento que vai além do que é apenas biológico, mas de algo que está nesse biológico. Porque, afinal de contas, a gente não consegue explicar como é que uma mãe consegue gerar um bebê, por exemplo. Da onde vem aquele quanto de energia, né, que dá conta do desenvolvimento de um novo ser. E aí a gente pensa, bom, então há algo que está junto com esse biológico. Quantum de energia, lembra que eu te falei sobre quantum? Quantum é quando você não consegue medir o tamanho daquilo. Isso, então se usa como uma medida provisória para dizer um quantum de eternidade, por exemplo. Mas não sabe o tamanho que ela é. Então é uma... É daí que vem a física quântica, né? Isso. Muito bem. E aí a gente pode estar pensando, né? Física quântica, neurociência, são conhecimentos que a princípio não estariam interrelacionados. E agora estão começando e que nós a se relacionar. estamos começando a compreender que tem aí, né? Estudos já da neurociência que dizem que o homem ele tem uma necessidade de ter uma dependência com a mãe, um vínculo afetivo mais duradouro com a mãe do que a menina. Então, que o período de amamentação deveria ser um pouco mais longo para o menino em função do desenvolvimento neurológico dele, né? Bom,
Normalmente não é isso que acontece. Normalmente são as meninas que são mais amamentadas, que são mais acalentadas, porque menino é tudo bonitinho, temos que deixar bem. E o menino tem que se sensível. virar. O menino tem que se virar. Ah, Aí nós temos isso. entendi. E aí um outro aspecto, que é a questão assim, as meninas são educadas para cuidar. Então elas começam a trabalhar essa coisa do vínculo desde pequenininha, né? Arrumar caminha, cuidar da bonequinha. Então ela aprende a lidar com o vínculo e com o afeto. E o homem menino não. Né? Então Menina- são as mães que estragam os filhos. Ah, Homens. tadinhas, eu diria pra você que é uma sociedade Aquela- machista, aquela né? piada, né? Que mantém-se no inconsciente coletivo, se reproduz geração após geração e todo mundo acha que tem que agir assim, porque isso não. Trabalho doméstico não é trabalho de mulher. Trabalho doméstico, ele é resultado de pessoas que vivem e convivem no mesmo lugar. Sim, ele Então é. sempre vai ter trabalho. Ele é um Não importa compartilhar, Se ele é um homens, compartilhar. se homens dividem um apartamento, eles têm que dividir o trabalho doméstico. Uma professora chamada Andréa Zanella foi uma professora maravilhosa na graduação. Hoje ela é professora da Federal de Santa Catarina, da Universidade Federal. E ela diz assim, eu não quero um homem do meu lado para me ajudar. Eu não preciso de homem para me ajudar. Eu preciso de um homem que faça junto comigo, que divida. Compartilhar. A sociedade patriarcal, ou essa reprodução do consciente coletivo, ela também se dá em níveis maiores, não só na reprodução do nosso dia a dia, mas em que as pessoas muitas vezes não estão nem aí para discussão, como a política e a economia. A questão do voto feminino, por exemplo, o voto em mulheres, a representação feminina na democracia já é uma reprodução de todo um sistema patriarcal, de todo um inconsciente coletivo, e que as pessoas não gostam de discutir e acabam não percebendo. E aí vai reproduzindo em efeito cascata e chega nisso aí que vocês estão falando. O homem não precisa me ajudar. Mas lá em cima, a reprodução já vai vindo e quando você vê, você já tá no meio Deixa do... eu falar um pouquinho sobre escolha. Olha, Eu percebi que o ser humano não é ensinado a escolher. Isto, desculpa o termo, é uma merda. Por quê? Porque chega no emprego, a pessoa não vai pra lugar nenhum. Ela não vai nem pra frente nem pra trás, porque ela não quer escolher, ela não quer tomar decisão, porque ela não quer correr riscos, porque ela não foi ensinada a isso. Comodismo. Isso é uma infantilidade enorme e eu acho isso inadmissível. Como melhorar isso na nossa sociedade, olha, Marina? eu sou, nesse ponto, eu sou muito adepta das ideias de Piaget. Piaget fala coisas fantásticas. Ele fala muito da construção do ser humano autônomo. E que assim, a gente tem uma ideia que de repente a pessoa vai chegar na adolescência e ela vai se transformar num adulto. Sim. Estilo borboleta. Como se não tivesse que nada ser Crianças, trabalhado, ensinado, Isso. construído. Né? E aí começa lá de bebê. Então, você tem que começar a construir a autonomia a partir dali. Com os limites, com isso pode, isso não pode. Isso aí deve você trabalhar em todos os níveis, essa conscientização. É o que vocês estão fazendo aqui. A gente Sim. falando sobre esse A assunto gente é uma trabalha forma. isso constantemente, né, E aí Charles? tem que falar de Sim. escolha, tem que falar. Eu gosto muito de uma frase do Sartre, né? Porque daí a gente diz assim: não importa o que fizeram de você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Fantástico. Eu vivo né? isso 24 horas por dia. Vamos falar um pouco sobre essa questão da puberdade, de como lidar com os adolescentes, essa questão do gênero, né, da cobrança sobre a menina, Como que é a escolha de como dos acontece a questão das adolescentes. escolhas. Vamos falar um pouco Bom, sobre eu isso. diria pra você primeiro, algumas coisas que os antigos psicólogos falavam ainda continuam valendo. O que não foi bem resolvido na infância estará, com certeza, estourando na puberdade. Só existe um jeito da sociedade dar um salto na sua evolução psíquica, vamos dizer assim. É se os pais, os adultos, as pessoas estudarem psicologia, no sentido de não de fazer uma faculdade, mas se interarem, Se interar. conhecerem comportamento, lerem a respeito e Isso. fazerem terapia para poder se conhecer e aprender a ajudar o outro a se conhecer. Eu Não tem faço- outro caminho. Não tem. 10 anos, 12 anos eu dou palestra para curso de noivos. Uhum. Né? E sempre trabalho, um dos temas que eu mais amo trabalhar é a relação pais e filhos, que eu acho que é assim, uma obrigação social minha trabalhar com isso. Né? Uhum. Então a questão assim, eu acho que é preventivo. A gente não tem uma cultura preventiva no Brasil. Então, antes de você pensar em ir procurar um psicólogo quando o problema já está instalado, é procurar antes. Vai se orientar. Leia sobre muito de dizer para os pais assim, 3 palavrinhas que tem que permanecer do nascimento até a vida adulta. Verdade, estabilidade e coerência. Se pergunte se você está sendo verdadeiro com seu filho. Se Eu você está sempre sendo falo isso para as pessoas, seja coerente. Não Coerente. diga uma coisa e faça outra. As pessoas acham que filho é idiota, né? Que a criança não tá vendo, que o adolescente não tá percebendo. É mal sabe ele que ele tá sentindo no ambiente. na puberdade, como falta referência, e falta mesmo, falta referência dos pais, eles vão buscar essa referência fora. E essa referência é o quê? É a mídia, é os modismos,
é o grupo, né? Então, assim, na minha época, ter 15, 16 anos e não ser virgem era um abuso, né? Hoje não. Hoje é um abuso. Você ser virgem aos 15, 16 anos. Então, se não tem Acho essa isso referência absurdo. familiar, se não tem essa referência de pai, de mãe, de princípios, de valores, ela vai ficar à mercê, porque ela precisa de uma referência. Afinal de contas, ela precisa Ela tá definir quem buscando, ela tá buscando construindo uma quem ela é. identidade, isso. E aí ela fica à mercê. E aí você vai ter isso que você colocou, né? As meninas muito mais desejando escolher. Não é bem escolher, eu acho que elas estão muito no consumismo. Aninha, suas considerações finais. Nossa. Foi muito bom ter olha, você aqui. Foi muito bom estar com vocês aqui. Foi muito agradável, Muito bom. foi leve. É recíproco. É recíproco. Ai. Letícia Peters fala do cotidiano aqui no audioblog. É hora de chá comigo. Olha aqui, tô quase chorando, vou falar que nem a Catarina. Amanhã eu tô quase chorando. Eu tô quase chorando. Quem tá quase chorando sou eu. Você aqui. viajou, tá? Eu senti muito falta. Pois é justamente sobre a viagem que eu quero falar. Ai, meu Deus. Não, eu só tenho uma pergunta pra fazer hoje no Chá Comigo de hoje. Qual é a pergunta? Por que depilação dói tanto? Depende. Virou piada até. Você vê nos seriados, você vê na TV. Você vê na televisão. Isso é uma piada. E ninguém cria nada pra resolver isso, minha gente. Cientistas do mundo inteiro. Tá? Ouça o audioblog, A faça. NASA. Olha, eu faço apelo à NASA. Tá? Resolvam esse problema, pelo amor de Deus. Alguém aí, algum meu apelo é em relação aos NASA, cientistas, aos médicos, cientistas. os chechechechas do Brasil e do mundo, né? Estudem, façam alguma coisa, pelo amor. Deve ter Eu tenho uma alguma... sugestão. Eu acho que a gente deveria sugerir Cerca até o laser, que as esteticistas fizessem curso de hipnose. Aí isso. É verdade. Agora tá ótima. Você está satisfeito com o que tem visto e ouvido nos meios de comunicação? Será que o jornalismo morreu? Sucumbiu diante do capitalismo? O que você acha da guerra desmedida pela audiência? O jornalista Marco Aurélio Braga diz o que é de fato o jornalismo no audioblog. Então a gente se depara, nessa tensão de jornalismo, se depara muito com essas corrupções, com esses escândalos. Aí estava vendo que teve o escândalo da Assembleia Legislativa, das aposentadorias em Vales, foi até matéria do Fantástico ontem, e completo absurdo aquilo ali, né? Aquilo ali é o auge que nós vamos atingir. Gente mamando nas tetas do Brasil. Teve um né? cara que se matou. E hoje teve um que se suicidou. Ontem, porque ontem, né? Ontem se suicidou por causa da repercussão do caso, vai ter que voltar a trabalhar, porque essas aposentadorias foram dadas, a maioria, em 1982, e praticamente tudo forjado para botar os padrinhos políticos no lugar. Então agora o Ministério Público está em cima, a Assembleia está em cima, está pedindo para o pessoal voltar, por causa depois de uma nova análise da pessoa, a pessoa está apta para trabalhar, nunca teve doença nenhuma. Teve uma pessoa que tinha problema cardíaco e correu uma maratona, não teve? Correu uma maratona. Olha que maravilha, hein? No aniversário do audioblog, Ana, rapidinho, tu me perguntou, esses casos estão sendo piores? Esses casos que hoje chegam na imprensa são piores do que antigamente? Eu acho que não e reforço que não. Hoje a gente tem mais publicidade, a gente tem mais... Acesso à informação. Acesso à informação. Queira ou não, no Brasil hoje a maioria da imprensa é livre para noticiar casos de corrupção, casos de irregularidades. E todos esses casos que eu citei aqui vieram com uma cobertura maciça da imprensa, e isso é muito positivo no Brasil. Então, não é que agora tem mais, que aparece mais, agora é mais noticiado do que antigamente. A cidade e seus espaços, conflitos e soluções. É hora de falar e viver Joinville, com o sociólogo Charles Henrique. Ana, lembra que comentei há dias atrás aqui no audioblog que a prefeitura de Joinville queria tirar os comerciantes das estações de ônibus para botar serviços públicos no lugar onde hoje é Sim. comércio, e que essas lojas não eram da prefeitura, e sim da Passebus, uma empresa privada Sim. que administra a venda de bilhetes do transporte coletivo. Nós falamos sobre isso. Isso, e o projeto então foi para a Câmara de Vereadores, e lá os santos vereadores dessa cidade foram favoráveis à Passebus e articularam para que a prefeitura cedesse o espaço até 2013. Ou seja, a Passebus ainda vai continuar ganhando. Uma boa ideia da prefeitura, que era para tornar um espaço com mais serviços públicos, uma estação da cidadania de fato. Os vereadores vão lá, entram na contramão e defendem o interesse da Passebus, que na minha opinião é o maior câncer do transporte coletivo de Joinville. Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Uma hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.
Audioblog.